como tem sido o seu relacionamento com as outras pessoas? E como é que tem sido o seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos, com os seus companheiros de igreja ou de trabalho? Será que é complicado, né? Nós podemos perceber o quanto o ser humano é complicado, é difícil de se relacionar. E muita gente tem essa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz a respeito do nosso relacionamento com as outras pessoas? Será que Deus se alegra de conflitos, de problemas de relacionamentos? E aquelas pessoas que se isolam, que não têm muito contato com as pessoas, que não têm muitos amigos, que não gostam de ter contato com o próximo? Essas pessoas estão pecando? Então vamos lá para o que a Bíblia diz. Se relacionar com as pessoas sempre foi um desafio muito grande entre os humanos. Afinal de contas, se você perceber que a maioria dos conflitos acontece entre um casal, acontece após um relacionamento mais prolongado, um namoro, um tempo maior de namoro, ou então após o casamento, ou então uns conflitos entre amigos quando aquela amizade já está mais estendida ou já está mais próxima. Então nós percebemos que quanto mais íntimo, quando começamos a nos relacionar profundamente com outras pessoas, é inevitável os conflitos, né? Mas a resposta para isso é muito simples, porque nós somos humanos e somos pecadores, nós somos falhos. E os nossos pecados acabam gerando esses conflitos. Agora eu queria trazer para vocês o que a Bíblia fala a respeito do relacionamento entre pessoas, entre humanos, né? Que é algo que Deus ele sempre se preocupou muito com isso. Nós percebemos também nas Escrituras que o primeiro pecado foi cometido em desobediência a Deus, e o segundo pecado foi em um pecado contra outra pessoa, na verdade com um assassinato, né? Que Caim matou Abel. Então daí começou os conflitos de relacionamento entre pessoas, né? Muitos textos bíblicos, inclusive na lei, se nós pegar os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 6 deles estão diretamente atribuídos ao relacionamento com o próximo, ou seja, mais da metade. Se nós pegamos também, por exemplo, os ensinos de Jesus, o Sermão da Montanha, que é um dos principais ensinamentos, que está lá em Mateus 5, Mateus capítulo 5, 6 e 7, está um compilado de todo o Sermão da Montanha. Jesus ele fala pelo menos 90% a 80% do sermão a respeito de relacionamento uns com os outros, uma atitude de humildade. Então, nós percebemos que quando o principal ato de Jesus ao lavar os pés do discípulo foi humildade. Jesus ele se fez servo, né? É uma ação de lavar os pés, é uma ação feita naquela época pelos servos. Quando Jesus ele lavou os pés do discípulo, então ele se posicionou como servo, né, diante deles. Jesus ele sabia quem ele era, sabia que ele era o Rei dos Reis, ele sabia que era o Senhor, e até mesmo Pedro se recusou a passar por aquilo, né? Pedro achava que indigno de Jesus ter que lavar os pés dele. E Jesus disse que isso era necessário para fazer parte dele, né? Fazer parte de Cristo. E essa ação de humildade nos reflete a pensarmos, a refletir, a entender essa mensagem, a entender a respeito de humildade. A maioria dos conflitos, se não quase todos, entre as pessoas, é por falta de humildade, né? Então, uma pessoa que errou, por orgulho, ela não quer reconhecer o erro, e as outras ficam com raiva por conta disso. Até mesmo com uma falta de humildade, mesmo a outra pessoa estando errado, nós não queremos dar o braço a torcer, no sentido de deixar para lá, né? Baixar a cabeça, engolir a seco aquela ofensa ou aquela acusação, né? Dificilmente nós fazemos isso, por quê? Por falta de humildade, nós não temos humildade. Percebemos isso em principais simples conflitos ou simples críticas que nós fazemos, até com a intenção de corrigir a outra pessoa ela fica com raiva, né? Até quebra o relacionamento conosco, exatamente por falta de humildade. Ela não quer ter essa humildade de reconhecer que está errado ou de aceitar a crítica. Infelizmente, o ser humano, ele tem muito isso, né? Então, o orgulho, ele é algo que cresce no coração do ser humano de uma maneira imperceptível. E você só percebe quando está com a falta de humildade, quando já está no extremo, em que o negócio já está ruim. Segundo ponto, cultive uma autoestima sadia. Ou seja, você tem que amar a si mesmo, você tem que ter amor ao próximo,
Mas para isso você precisa amar a si mesmo, como diz lá em Mateus 22, 39, né? Ele fala que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos amar nós mesmos antes de amar o nosso próximo. Se nós não conseguimos nem amar a nós mesmos, como nós vamos conseguir amar o nosso próximo? Se você perceber, a maioria das pessoas que tem problemas sociais, problemas de se relacionar com outras pessoas, quando faz uma análise psicológica dessa pessoa, na maioria dos casos, ela também sofre de complexo de inferioridade. Né? Ela se acha indigna, ela se acha menor do que os outros. E é um grande problema que tá a falta de autoestima, né? Ela tem prejudicado muito isso. Então, se você sofre com falta de autoestima, queria dizer que Deus, ele é maior do que tudo, né? Você é importante porque você foi criado com um ser importante, um ser grande. Então, você não foi criado à toa. Deus não te colocou nessa terra à toa. Então, Deus, ele lhe considera um ser importante, uma pessoa importante. E Deus, ele tem um propósito para a sua vida, certo? Que você possa ter essa autoestima por ser criatura de Deus. Terceiro ponto, aceite as pessoas como elas são. Então, muitas pessoas tentam se relacionar com as outras e não conseguem, porque tentam fazer com que a outra pessoa seja igual a ela ou pense igual a ela. Não, nós somos diferentes. Muitos casamentos se rompem porque descobrem que os casais pensam diferente, não têm ideia diferente. Mas é normal ser diferente. Né? Ninguém vai ser igual a outra em tudo. Então as diferenças existem e elas devem ser encaradas assim, certo? Nós devemos entender que as duas pessoas são iguais e nós devemos aceitar sim elas do jeito como ela é. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar o erro. A pessoa está cometendo um erro, deixa pra lá. Não, eu estou falando de personalidade, estou falando de caráter da pessoa, ok? Até mesmo se a pessoa for ruim, nós precisamos entender por que ela é assim. Né? Se é uma questão social, se é uma questão psicológica, se é uma questão cultural, se é algum trauma que ela passou. Então, tudo isso nós precisamos entender e nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Porque só aceitando é que nós conseguimos se relacionar e entender o problema delas. Quarto, mantenha uma atitude de flexibilidade diante das pessoas. Isso está muito relacionado ao 3. Né? Ou seja, seja flexível diante das situações. O problema é que nós queremos ser muito extremistas, muito radicais. Entendeu? Então, se a pessoa ela cometeu um erro, nós imediatamente descartamos essa pessoa, torturamos ela, né? Torturamos no sentido figurado, né? Nós desprezamos ela, nós tacamos pedra nela, também tacar pedra no sentido figurado, tá? Então, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. A pessoa ela é desprezada por um erro que ela cometeu, né? Ou por uma característica ruim que ela tem. Então, entenda uma coisa, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, nós somos sujeitos a erros, certo? Então, nós temos que ser flexíveis diante disso. Se você tem um amigo, não estrague uma amizade de muitos anos por conta de um erro que ele cometeu. Se você é casado, não abandone sua esposa ou seu esposo por conta de um erro que ele cometeu. Entendeu? Então, muitas coisas boas, muitos momentos bons que você teve com essa outra pessoa, vai ser jogado de água abaixo por conta de um erro. Então, nós temos que entender que nós somos sujeitos. Da mesma maneira que aquela pessoa pecou, aquela pessoa errou, ela caiu, entenda que você também é sujeito à queda. E você pode falhar também. E como você gostaria que as outras pessoas lhe tratassem diante disso? O quinto ponto, viva com honestidade e sinceridade. Então, é um princípio que eu levo muito comigo. Eu procuro ser o mais honesto possível, o mais sincero possível, certo? Então, existem situações na vida em que nós não podemos agradar as outras pessoas com desonestidade, não podemos fazer isso. Então nós temos um caráter para zelar, nós temos que ser exemplo de Cristo até no relacionamento com as outras pessoas, ok? Então às vezes isso pode até te ajudar. E quando você vê que as outras pessoas percebem essa honestidade de você, percebe que você é sincero, verdadeiro, íntegro naquilo que você faz, naquilo que você fala, as pessoas vão lhe valorizar, as pessoas vão lhe considerar. Por mais que no início elas podem achar ruim, verdade? Né? No início elas podem se chocar. Por quê? Porque é muito raro ver uma pessoa assim. E isso não é, às vezes culturalmente não é bem vista, infelizmente aqui no nosso país. Mas quando tem, há um choque, né? A pessoa fica, mas de início depois ela vai entender a sua integridade, ok? E obedeça o sexto ponto para finalizar, obedeça a lei áurea. Você sabe o que é a lei áurea? A lei áurea é, faça para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para você. Então trate as pessoas da maneira como você quer ser tratado. É muito importante. Isso você pode levar esse princípio de lei áurea
pode levar em qualquer âmbito da sua vida, em qualquer área. Né? Então serve para várias coisas, serve para tudo esse princípio. Ok? Então não vá tratar uma outra pessoa, não vá falar coisas para outra pessoa que você não gostaria que falasse para você. Antes mesmo de você falar mal de alguém, antes mesmo de você fofocar, né? Pare para pensar, se você estivesse no lugar dela, você ia gostar que essa pessoa estaria falando mal de você para uma outra pessoa? Né? Então antes de ofender alguém, pare e pense, você ia gostar se essa outra pessoa lhe ofendesse? Tá ok? Se você olhar com cobiça para uma outra pessoa, para uma mulher ou para um homem, não sei, que é casado, pare e pense, será que você ia gostar se essa outra pessoa olhasse para sua mulher, né? Olhasse para o seu marido da mesma forma? Então pense nessa lealdade, é um princípio muito importante de relacionamento com as outras pessoas. Só faça algo para as outras pessoas que você quer que ela faça para você. Então, você ficar reclamando porque ninguém te trata bem, que ninguém te visita, que ninguém fala bem de você, mas você fala bem das outras pessoas? Você trata bem as outras pessoas? Você visita as outras pessoas? Se você não faz isso, então não exija que as outras pessoas também venham fazer com você. Tá ok? Então espero que esses princípios possam ficar claros na sua mente. Já deixa o seu comentário aqui, diga o que você achou do vídeo, se você pratica esses princípios, se tem algum princípio que você precisa ser corrigido, se você observa esses princípios sendo aplicados ou não, a falta deles e os prejuízos que tem causado, tá ok? Então comenta, curte, compartilha com seus amigos esse vídeo, né? Manda para o pessoal da igreja, manda para o pessoal do seu trabalho, em qualquer área, porque afinal de contas, relacionamento está em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Até mais,